Olá pessoal, professora Rose, dando continuidade ao nosso capítulo 7 sobre a biosfera, interação e dinâmica do planeta. Vamos, antes de dar continuidade ao capítulo, vamos revisar aí as esferas da Terra. Em seguida vamos para a energia solar, fonte de vida, que é o nosso principal tema desta aula. As esferas da Terra. Como vocês podem ver, a imagem mostra aí as camadas da Terra, né? No caso, a atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Então, como nós vimos em aulas anteriores, as marcas nas paisagens são decorrentes da ação humana e de fenômenos e processos naturais que acontecem em uma porção da Terra denominada biosfera. Nessa porção ocorrem as interações entre os meios gasoso, líquido e rochoso do nosso planeta, e são criadas as condições necessárias ao desenvolvimento da vida. O ar que respiramos, a água que bebemos e o solo onde são colhidos os alimentos fazem parte, respectivamente, da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. A atmosfera é uma camada de gases que envolve todo o planeta. Devido à sua dinâmica, sentimos frio e calor, presenciamos tempestades e calmarias, períodos de secas e chuvosos. A hidrosfera reúne toda a porção da água e da terra, esteja ela no estado líquido, como nos rios e nos oceanos, sólido, como nas geleiras, ou gasoso, como o vapor de água. Já a litosfera corresponde à estrutura rochosa do planeta, onde podem ocorrer erosões, erupções vulcânicas e terremotos. Ainda que os elementos da natureza muitas vezes sejam estudados como partes pertencentes a diferentes esferas terrestres, devemos entender que eles são interdependentes, ou seja, mantêm ligações muito estreitas entre si. As relações entre os elementos da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera ocorrem na biosfera. A palavra biosfera significa esfera da vida. Bio, vida, esfera, tá? Esfera, né? Camada. A biosfera compreende a porção do planeta onde é possível a reprodução dos seres vivos e onde ocorrem intensas trocas de matéria e energia. Essas trocas envolvem a interação entre elementos químicos, físicos e biológicos e possibilitam a existência de uma grande diversidade de organismos e de complexos ecossistemas em nosso planeta. Energia solar, fonte de vida. Bom, a energia solar é primordial para a existência de vida na Terra. Atualmente, sabemos que diversos fenômenos naturais são desencadeados no momento em que a luz solar incide sobre nosso planeta. A intensidade e a frequência desses fenômenos na biosfera depende de 3 fatores principais: a forma da Terra, os movimentos que ela realiza no espaço sideral e a quantidade de energia solar absorvida e refletida pela superfície terrestre, certo? E o primeiro aspecto a destacar é o Sol e as zonas térmicas. Qual a relação tem o Sol com as zonas térmicas? O que são as zonas térmicas? São as regiões que se caracterizam por apresentar certa particularidade
de temperatura em função da quantidade de calor recebida do Sol, formando faixas no sentido leste-oeste do globo terrestre. Então, nós temos toda essa área vermelha aqui do globo, que é a área das baixas latitudes. Tá? Nós temos o quê? Zona tropical. A zona tropical são as áreas onde os raios solares ocorrem, né, chegam em maior intensidade, tá? Onde as temperaturas são mais elevadas. Nessa região, os raios solares atingem a superfície de maneira quase perpendicular, tá? Decorrência disso, nós vamos ter uma grande diversidade de vegetais, de animais na região tropical, porque uma área de altas temperaturas, consequentemente, há um grande índice pluviométrico em função da evaporação que é mais intensa, o processo de evaporação que é mais intenso. Nas áreas amarelas, tanto a norte quanto a sul, vocês vão perceber que nós temos duas zonas, que são chamadas zonas temperadas. Zona temperada do norte e zona temperada do sul. São as médias áreas, essas áreas são as áreas das médias latitudes. Essa área, aliás, nessas áreas, onde os raios solares chegam à superfície com inclinação maior que na zona tropical. Então, em decorrência dessa acentuada inclinação, nós vamos ter temperaturas mais amenas, né? Temperaturas mais baixas nessas regiões temperadas em relação à zona tropical. Então, enquanto na zona tropical são elevadas temperaturas, nas zonas temperadas nós temos médias temperaturas. Depois nós vamos ter a zona polar glacial ártica, tá? No norte, e ao sul nós vamos ter a zona polar ou glacial ártica. Isso é caracterizada por serem áreas menos aquecidas da Terra, né? Onde os raios solares atingem a superfície com grande inclinação. Então, o fato dos raios solares chegarem com maior inclinação, nós temos o que? As áreas de geleiras, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, pela ausência do aquecimento solar. Em função, preste atenção, professora, mas por que o Sol está relacionado com as zonas térmicas? Porque o Sol, a incidência dos raios solares, a radiação solar, ela vai ser feita de forma irregular na superfície da Terra, em decorrência da forma da Terra, né? A forma esférica da Terra. Então, nós vamos ter as áreas do centro do globo aqui com maior incidência de raios solares, enquanto nós vamos saindo do centro, dessa área aqui, próxima à linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, o que vai acontecendo com a radiação solar? Ela vai diminuindo em função das extremidades nas áreas do norte e na área do sul. Bom, agora vamos entender o Sol e as estações do ano. Que relação tem o Sol com as estações do ano? Quando nós estudamos o movimento da Terra, nós vimos que o movimento de rotação que a Terra realiza em seu próprio eixo, no sentido oeste e leste, e que tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, é um fator fundamental para a dinâmica da esfera terrestre. Assim como o movimento de translação, tá? O movimento de translação, que a Terra se desloca em torno do Sol, como vocês podem observar aqui na figura, a figura está demonstrando que o movimento de translação, que a Terra completa uma volta a cada 365 dias e 6 horas. Tá? Segundo os cientistas, a uma velocidade de 108.000 km por hora.
Então, como consequência desses movimentos que a Terra realiza, há uma variação na incidência dos raios solares sobre a superfície da Terra no decorrer do ano, originando as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno, que ocorrem de maneira investida nos hemisférios norte e sul. Tá? Por quê? Porque vai ter um período, a cada 3 meses, né? Vai ter um período que a Terra vai estar mais distante do Sol. Então, esse período em que a Terra está mais distante do Sol é conhecido como solstício. Aqui, ó, aqui do lado direito da figura, vocês podem observar que nós temos o solstício de 21 a 22 de dezembro. Então, o início do inverno no hemisfério norte e início do verão no hemisfério sul. Então, significa que durante esse período o Sol vai estar incidindo mais no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Então, nós vamos ter inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Lá do outro lado, a figura que mostra solstício de 21 de junho. Então, aqui o Sol vai estar incidindo mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E nós vamos ter verão no hemisfério sul, ou inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Nessa posição aqui, tá? Em cima e embaixo do Sol, nós vamos ter uma outra estação. Nós vamos ter primavera, né? Início da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Quando a Terra dá essa volta todinha e chega aqui embaixo, aí nós vamos ter o quê? Outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Certo? Tá, só para ficar bem mais claro, no solstício, o planeta recebe quantidade de insolação diferente em cada um dos hemisférios, em decorrência do movimento de translação. Então, nós vamos ter dias e noites com duração diferente nos hemisférios. Enquanto nos equinócios, os dias e as noites nos hemisférios vão ter a mesma duração. No solstício, são duração diferente. No inverno, os dias mais curtos e as noites mais longas. No verão, os dias mais longos e as noites mais curtas. Reflexão e absorção da energia solar. Bom, a reflexão da energia solar ocorre quando os raios atingem as nuvens, a superfície dos continentes, as águas oceânicas, a vegetação e o próprio ar, retornando então, em parte, ao espaço. A maior parte da energia solar é absorvida por esses elementos, desencadeando fenômenos como o aquecimento do ar atmosférico, da água e dos solos, o ciclo da água e a fotossíntese das plantas, e interferindo diretamente na interdependência entre atmosfera, hidrosfera e litosfera. Certo? Observe o esquema e veja como ocorre o aquecimento do ar atmosférico e alguns dos principais processos que a energia solar desencadeia na superfície terrestre. Tá? Nos continentes, a quantidade de radiação solar refletida ou absorvida varia conforme a composição dos solos, as formas do relevo, o tipo de ocupação humana, a cobertura vegetal e o índice de insolação, aspecto ligado à localização geográfica da região na superfície terrestre. No que se refere ainda à reflexão, foi estabelecido um índice denominado de albedo pelos especialistas. O objetivo desse índice é medir o quanto da radiação solar que incide sobre a superfície terrestre
é refletido de volta para a atmosfera. Esse índice costuma ser aferido em percentuais que vão de 0% a 100% de reflexão, tá? Também apresentados no esquema que vocês estão observando aí na imagem. A forma e os movimentos da Terra, assim como os fenômenos de absorção e reflexão da energia solar pela superfície terrestre, estão entre os principais responsáveis pela existência da biosfera, com sua diversidade de ambientes e de formas de vida animal e vegetal, tá? Então vejam bem, de 100% da radiação solar, tá? De 100% de energia que chega na Terra, de energia solar que chega na Terra, 40% incide sobre as nuvens. Desses 40%, 1% é absorvido e 25% são refletidos e se perdem no espaço. 14% são absorvidos pela superfície. 60% desses 100%, 60% incide sobre as áreas sem nuvens, onde 7% são refletidos, difundidos por aerosóis, 16% são absorvidos por gases atmosféricos e 37% chega à superfície. Somando o total que chega à superfície, 51%. Desses 51% que atinge a superfície, 5% são refletidos pela própria superfície e 46% são absorvidos pela superfície. Ok? Então, finalizando nossa aula sobre energia solar, fonte de vida, vamos trabalhar a energia solar e o sensoriamento remoto. Tá? Todo mundo já sabe que nós trabalhamos isso lá na questão lá da orientação no espaço, né? O uso da tecnologia para orientação e localização no espaço. Então, como vimos, a energia solar é em parte refletida e em parte absorvida pelos elementos da superfície terrestre. Por meio da reflexão e da absorção da energia solar, desenvolveu-se uma técnica especial de obtenção de imagens da superfície de nosso planeta, denominada sensoriamento remoto. Essa técnica permite a captação de imagens por sensores instalados em satélites artificiais, como vocês podem observar na imagem, que giram em torno da Terra, como o SPOT, de origem francesa, e o Landsat estadunidense, resultado de um programa de cooperação entre chineses e brasileiros, né? No caso, o CIBERDS, né? Que foi o resultado de um programa de cooperação entre chineses e brasileiros. Esses satélites encontram-se, em média, a cerca de 770 quilômetros de altitude. A energia captada pelos satélites é transformada em sinais elétricos que são registrados e transmitidos para estações de recepção na Terra. Esses sinais, então, são interpretados por softwares especiais e podem ser convertidos em tabelas, gráficos e imagens. Mas como a energia refletida pode ser transformada em imagem? A energia utilizada para compor as imagens captadas pelo sensoriamento remoto é denominada de radiação eletromagnética. Ela se propaga em forma de ondas eletromagnéticas que são medidas em frequência e comprimento. O conjunto das ondas eletromagnéticas é representado pelo espectro eletromagnético. A porção do espectro magnético visível para o olho humano
é muito restrita, mas os sensores remotos são desenvolvidos para captar as ondas e em outras frequências. Então, cada elemento da superfície terrestre absorve e reflete a radiação eletromagnética de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas. Devido a essas variações, é possível distinguir um elemento do outro em uma imagem de sensoriamento remoto. Os sensores dos satélites são capazes de captar imagens em diferentes faixas de espectro eletromagnético, e desse modo cada elemento aparecerá na imagem mais ou menos ressaltado, dependendo da faixa de espectro em que é registrado. Espero que vocês tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima.